Vamos aqui, ó. Considerando um culto que não há o canto de salmos, pelo contrário, há canto de músicas modernas. Deus não aceita esse culto? Eu acho que isso, fere muito a consciência de vários irmãos, né. É Olha, difícil, né? irmãos, vamos pensar aqui. Eu acho que é difícil lidar com isso, não porque a Bíblia não tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Nós é que temos a dificuldade de lidar com a resposta. A gente, antes de tudo, tem que pensar assim: será que existe algum culto que Deus não aceite? Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos responder sim, tem cultos que Deus não aceita. Ele mostrou isso em muitos momentos na Bíblia. Ele mostrou isso em alguns textos na Bíblia. Pode ser que partes do culto Deus não aceite. Pode ser que partes do culto estejam sendo feitas em desconformidade com a vontade dele. E ele não é obrigado a aceitar isso, porque em outros aspectos da igreja nós estamos fazendo aquilo que é certo. E outra coisa, antes da gente terminar de responder, Deus pode ainda assim ser misericordioso conosco, mesmo nós fazendo alguma coisa dentro do culto que ele não ordenou, e ainda assim ele nos dispensar alguma bênção. Como assim? Por exemplo, Deus ordenou a Moisés que ele falasse à rocha para que da rocha saísse água para descendentar o povo lá no deserto. Então, qual que era a bênção que Deus queria conceder ao povo? Que eles bebessem água e saciassem a sua sede. Essa era a bênção. Moisés, irritado pela pressão que o povo fazia a ele não fez o que Deus determinou. Ao invés de falar a rocha, ele tocou com força a rocha com a sua vara. Deus não mandou ele fazer isso. Ele estava errado naquilo que ele fez. Tanto é que Deus se desagradou dele e ele teve a consequência do seu erro. Só que o povo bebeu água que ia beber? Bebeu. Não foi por causa do erro no meio do caminho que Deus deixou de agraciar o seu povo com a água. Então, pode ser que Deus rejeite parte do culto, ou pode ser que ele rejeite um culto inteiro. Deus perguntou assim: quem que requereu que vocês entrassem nos meus atos? Quando a gente lê Malaquias, a gente vê que o povo oferecia algo abominável a Deus, e Deus disse assim: oferece isso lá para o governador para ver se ele vai aceitar. Deus não aceitava aquele culto, né? Eles ofereciam a pior coisa para o Senhor. Então, assim, há textos que Deus mostra que há cultos que ele não aceita. Eu estou farto dos trépidos dos teus cânticos, né? Eu não me recordo qual é a passagem bíblica que Deus fala isso, mas houve uma ocasião que Deus falou assim: eu não quero aceitar essas festas sujas, a lua nova, isso para mim é abominação. Então, peraí, primeira coisa que a gente tem que pensar, para que isso não seja nenhuma ofensa minha para ninguém, mas é o que a Bíblia está dizendo, é que sim, dependendo da situação, Deus pode rejeitar um culto inteiro, ele pode rejeitar uma igreja inteira. A Bíblia nos ensina que o povo pode se degenerar como igreja até o ponto, como a confissão de fé nos ensina, de ser reconhecida não como igreja, mas como uma sinagoga de Satanás. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que ensina. Quando os puritanos disseram isso, eles mostraram com os textos, e a gente sabe que é assim. Então, a segunda coisa é o seguinte: se Deus determinou que fizéssemos uma coisa e nós fazemos diferente, é claro que ele vai se desagradar de nós. Ele vai ser, talvez, mais paciente conosco, porque Deus tem esse jeito de trazer a sua, a sua maneira de agir, se nós realmente desconhecêssemos por completo o que deveríamos fazer. E, é claro, desconhecimento, nem na nossa lei humana, não significa que eu sou isento da culpa, da pena, daquilo que eu preciso fazer, né? Ah, você está sendo preso, você cometeu um crime, mas não sabia que isso era crime. Não importa você saber ou não, a lei determina, você vai ter que sofrer a consequência. Mas Deus, ele é misericordioso, porque há situações que os cristãos eles são realmente ignorantes daquilo que é o que se deve fazer. Então, Deus pode se desagradar, ainda assim, porque está sendo feito contrário à vontade dele. Quando Deus determina que uma coisa seja feita de uma maneira e é feita de outra, ele vai sim desagradar. E a Bíblia é mais clara nisso ainda, quando diz que isso não só desagrada a Deus, né? Ele não só fica de má vontade. As coisas que foram oferecidas a Deus, que não eram aquelas coisas que ele terminou, é para ele abominação. João Calvino fala assim, quando ele diz dessas ordenanças, que elas não são
de acordo com a vontade de Deus, elas são abomináveis a Deus. É, na verdade, um insulto a Deus. Porque temos que pensar assim, Deus Santo, ele me requereu alguma coisa, e eu vou lá e ofereço algo que ele nunca me ordenou, porque essa é a perspectiva, né? Porque se a nossa perspectiva for aquilo que nós chamamos de princípio normativo, que durante muito tempo da história, ainda hoje é o que está predominando por aí, é tipo assim, a Bíblia não está proibindo fazer essa coisa específica, então é porque eu posso fazer, né? Só que esse princípio nos faz levar para a adoração a Deus coisas que ele se desagrada delas. Então, agora Inclusive, voltando... só um Ah, parênteses, irmão, e sim, o pode princípio falar. regulador do culto tem muito a ver com o segundo mandamento, né. Muitas pessoas também não levam isso em consideração, mas quando está falando ali de não fazer imagens, também, a palavra imagem vem de imaginação, ou seja, tudo Sim. que surge da nossa imaginação, se a gente usar alguma coisa que surge da nossa imaginação para adoração a Deus, isso é um pecado, mas, é muito boa essa resposta sobre também a misericórdia de Deus, que eu creio que, infelizmente, alguns irmãos, deixam de levar isso em consideração. Então, assim, ó, para voltar para responder aqui, a ideia é se Deus não aceita esse culto. Olha, pode ser que Deus não esteja mesmo aceitando esse culto. Pode ser que por conta desse uso aí de músicas que não são a que ele determinou, ele esteja em desagrado. Mas aí alguém pode dizer, não, mas a igreja está indo bem, está sendo abençoada. É aquilo que eu disse, Deus pode estar até abençoando a igreja, não por conta desse erro aqui, é por conta de outros aspectos que Deus leva em Apesar conta, desse erro, né, apesar desse apesar erro. desse erro. Então a questão não é assim, então, peraí, poxa, esses irmãos ali, eles fazem com piedade, eles cantam com devoção, eles estão sendo sinceros naquilo que eles cantam, eles cantam de todo o coração, eles foram ensinados a cantar assim. Ok, essas coisas, ninguém está dizendo que não é. Quando a gente está falando de salmodia exclusiva, ninguém está querendo impor isso ofendendo as pessoas ou dizendo que o louvor que elas estão prestando hoje não é sincero. Uhum. Não é esse o ponto. Não é essa a questão. Nós não estamos aqui tratando da subjetividade do coração das pessoas, como elas estão se apresentando diante de Deus. Não é essa a questão. A questão é objetiva, é o conteúdo que está sendo cantado. Porque, assim, alguém pode até aprender muitas coisas importantes para a vida cristã através dessas músicas que estão sendo cantadas, porque muitas delas tratam de verdades bíblicas. Nem todas são heresia ou coisas assim totalmente ruins. Tem muitas verdades bíblicas ali, que podem ser úteis para alguém fixar essas verdades na Bíblia. O Uhum. problema é que nós esquecemos dos malefícios que isso pode trazer, né? Pode trazer muitos malefícios. Porque ao mesmo tempo que pode te impregnar na sua mente as verdades de Deus, uma música errada pode impregnar na sua mente uma compreensão errada sobre Deus e sobre as coisas de Deus. E o prejuízo disso, ele vai se estender em outros aspectos do culto, da teologia da igreja, e daqui a pouco não é só a questão do culto, é a própria maneira como a igreja está vivendo a sua teologia é que está errada. Está errado. Então, assim, é assim, irmão, é possível que Deus esteja não aceitando esse culto, esteja em desagrado com esse culto por conta disso. Ou a gente poderia dizer assim, pelo menos no que diz respeito a essa desobediência da vontade de Deus, sim, Deus não vai aceitar aquilo que ele não ordenou. Esse é o ponto. Eu sei que isso choca, mas É. é chocante mesmo lidarmos com Deus. É chocante. Deus nunca amenizou a sua vontade porque isso nos choca, né? Como eu disse, às vezes ele nos trata levando em conta qual é o nível de nossa compreensão das coisas. Mas a partir do Uhum. momento que nós nos deparamos com a verdade de Deus, nós já estamos isentos. O apóstolo Paulo, lá no Areópago, ele falou assim: olha, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mais ou menos isso que ele diz. Mas agora ele exorta todos os homens que se arrependam. Então, por exemplo, a partir daí, você não tem desculpa mais. Né? Mas eu fazia na ignorância. Ok, Deus foi tolerante. Mas agora que você está olhando para a Escritura e está sendo confrontado com as verdades, isso não só com relação ao cântico no culto, com qualquer verdade da Bíblia, você já está sem desculpa daqui para diante. Né? E eu creio que o irmão, assim, não fez essa pergunta com malícia, ele foi bem piedoso aqui nos comentários, ele, até parece triste, realmente, perguntando isso, questionando se ele deve ir ou não à igreja dele, porque só cantam coisas modernas e tal. E, irmão, eu diria assim, tem tempos e tempos, né, tempos de tristeza,
a gente tem que ter tristeza sim pela igreja, pelo estado dela, né, atual, infelizmente. A gente tem que orar por ela, a gente tem que jejuar por ela, eu acho isso muito importante, né. Então não se sinta desencorajado, pelo contrário, né, corra atrás da piedade, corra atrás do jejum, da oração, e ore pela tua igreja, fielmente, confiando no Senhor Jesus, para que ela seja, edificada, purificada e eventualmente encontre o culto reformado, encontre o culto com a salmodia exclusiva. Esse é o nosso Bom, dever como cristão, né. complementando aqui o que tu disse aí para o irmão que fez a pergunta, porque já me fizeram a pergunta assim, então, se na minha igreja não canta salmos, canta esses hinos, que eu já às vezes entendo que estão errados, eu devo me afastar da minha igreja? Eu acho que a pessoa não deve se afastar da igreja por conta disso somente, né? Uhum, Mas eu acho que essa pessoa, como alguns já me relataram, essa pessoa vai enfrentar daí para diante, se ela entendeu que é de fato ação exclusiva, ela vai enfrentar um desafio muito grande de conseguir continuar cultuando a Deus sabendo dessas coisas. Então, assim, é um momento. Eu já teve um irmão que às vezes ele leu meu livro, gostou muito, ele falou assim: meu irmão, esse livro ele me abalou. Mas como assim abalou? Paz, eu fiquei abalado. Porque assim, a pessoa começa a ficar sem saber o que ela faz, né? Porque ele começa a ver, sendo convencido não pelo livro, mas convencido pelos textos que o livro está mencionando, de que sim, a igreja deve cantar os salmos, mas isso está anos-luz distante de acontecer na igreja dele. Então a uhum, pessoa começa a entrar num conflito, né? Agora, é um conflito que eu gostaria de evitar, mas ele é inevitável. É um conflito que eu passei, muitos irmãos têm passado. A Bíblia ensina que a gente não deve deixar a igreja por conta disso. Se você tem a oportunidade de ir para outra que já está nessa prática do salmo, glória a Deus, maravilha, né? Mas no primeiro momento você tem que orar para a sua igreja, exato. ver se existe alguma possibilidade de você conversar com isso, com as pessoas que podem realmente promover um debate, pelo menos, desse assunto e uma futura mudança, quem sabe, conversar com os pastores e se aquietar com o coração diante de Deus, né? Amém, Eu sei amém. que não só com salmos, irmãos, com muitas outras coisas, É, muitas outras doutrinas que nós conhecemos, quando você vê que a sua igreja não pratica, você fica perturbado, você fica desafiado. O que eu faço agora, né? A minha igreja tem coisas que eu já vi na Bíblia que não devem ser praticadas. Eu devo abandonar a minha igreja? Com, Continue apoiando a sua igreja, ore por ela, sustente a sua igreja e ore a Deus para que ele esclareça em você o que você deve fazer amém, adiante, né? amém. E faça isso com muito cuidado, piedade e humildade, porque às vezes falta na gente isso, né. Infelizmente, quando a gente trata desses assuntos mais, calorosos, vamos dizer assim, a gente tende, infelizmente, a ir para o orgulho, para aquele debate mais caloroso, desnecessário às vezes. Não estou dizendo para a gente não ser homem, né, pelo contrário, a gente tem que ser, a gente tem que defender essa doutrina e tudo mais, só que com muita piedade, porque, a gente também não está aqui para querer ofender os outros gratuitamente, entendeu? Eu acho que isso também deve ser levado em consideração quando a gente abordar esses assuntos com os nossos pastores, presbíteros, etc.